pessoal, muito obrigada por você estar aqui acompanhando mais este assunto de grande relevância para as empresas. Para você que é profissional de contabilidade também, é preciso estar inteirado de todas essas situações que podem gerar fiscalizações e desta forma você vai poder ajudar a empresa que você trabalha. Além disso, nós temos um grande objetivo de compartilhar conhecimento. Para isso, nós novamente estamos convidando o professor Rafael Camera para que ele possa compartilhar todo o conhecimento dele como auditor da Receita Estadual, né? Então, é da Cefa. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada, Rafael, por você estar aqui conosco, tá? É a nossa segunda live. A primeira foi muito boa. Tivemos muitos pedidos para que a gente trouxesse um outro assunto relevante também para as empresas, né? Então, o tema escolhido foi as operações com cartões de crédito e como a fiscalização, você que é fiscal da Fazenda Estadual, um auditor fiscal, e como a Cefaz faz todo esse cruzamento para poder fiscalizar as empresas e saber se elas estão declarando corretamente as vendas com cartões de crédito. E eu queria que você se apresentasse aqui para todos. Bom, eu que agradeço, sempre um prazer enorme aqui estar fazendo essa live. Pessoa bastante simpática, doutora Alziete. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Camera, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, trabalho no setor de fiscalização de empresas de médio porte, pequeno porte, e estamos aqui para esclarecer, de fato, essa novidade, né, essa novidade não tão recente, né, essa novidade que já vem desde 2019, inclusive em vários estados do país, mas que a cada vez está se aprimorando e se tornando mais comum. Esse cruzamento aí de informações, não só de cartão de crédito, né, mas também de cartão, e esses cruzamentos que são as conhecidas malhas, né, da esfera estadual, esfera federal e até municipal. Só para vocês saberem, eu já falei na outra live, mas eu conheci o Rafael porque eu sou contadora, para quem ainda não me conhece, porque muitos que estão aqui são convidados também do Rafael e de amigos dos nossos amigos, né? Eu sou a Alziete, eu sou contadora já há muitos anos, mais de 10 anos, aqui em Belém do Pará, no estado do Pará, e a gente eu sou responsável técnica de muitas empresas, e para isso temos muitas dúvidas, porque todos nós sabemos que a nossa legislação, tanto estadual como federal, em todos os âmbitos, é muito complexa, né? Então, eu procurei a Secretaria da Fazenda, a Cefa, aqui no Cerati, na Gentil Bittencourt, e fui atendida pelo Rafael, e fui muito bem atendida. Ele esclareceu todas as minhas dúvidas, fez várias pesquisas, porque, assim, quando eu procurei o órgão, eu já tinha feito todo um estudo, uma análise, né? E aí fomos lá, conversamos, chegamos a um entendimento, ele pôde me orientar, e aí eu pude reportar para a empresa qual seria a orientação mais correta, né? Porque às vezes o regulamento do ICMS não está claro, né, do procedimento que tem que ser adotado. E também as operações entre as empresas vão mudando também, né? Hoje, com a tecnologia, o home office, tantas coisas vão mudando na cultura que o fisco também tem que se adaptar a isso. Eu lembro, inclusive, Rafael, que antes não podia ter endereço fiscal. Tinha que ter um local para estabelecer a empresa, com vagas de garagem e tudo mais. Hoje em dia, o próprio regulamento do ICMS já permite, para alguns ramos de atividade, a questão do endereço fiscal. Ou seja, a empresa só existe ali somente para entrega de correspondências num local onde já tem no seu cartão de CNPJ que ele faz locação de endereços, né? Então, várias empresas já estão abrindo nesse formato e já tem previsão legal no regulamento do ICMS.
Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu lhe propus esse tema das operações com cartão de crédito. Por quê? Porque eu acompanho muitas empresas, né, principalmente do comércio, e que nós sabemos que muitas empresas não querem declarar todas as vendas, né? A gente não concorda com isso, não orienta dessa forma, tá? E o que a gente nota é que muitas empresas acabam caindo nessa malha fiscal da Cefa, né, da Secretaria da Fazenda, porque não fizeram um controle adequado das suas vendas com cartão de crédito e não emitiram notas fiscais suficientes. Então, só para dar a palavra para o Rafael, antes de mais nada, só finalizando a minha apresentação, eu sou a Alziete, eu estou aqui no estado do Pará e eu faço parte da NTW Contabilidade, que é a maior franquia de contabilidade do Brasil, onde eu estou aqui na nossa unidade de Belém do Pará, que chama Belém Metropolitan Tower. Temos uma outra unidade em Castanhal, que já tem 1 ano, e vamos estar abrindo uma nova unidade na cidade de Barcarena. Então, estamos expandindo os nossos escritórios, apesar de que toda a franquia tem mais de 140 unidades no Brasil, nós já estamos na nossa 3ª unidade, tá? E sempre com esse viés de orientar as empresas de forma correta, tá? Se a empresa não fizer de forma correta, não foi por orientação nossa. Então, com a palavra, o auditor fiscal. Bom, obrigado mais uma vez. Então, vamos lá, né? A gente sabe que existem, né, os 2 tipos de obrigação que a empresa tem que fazer, né? Obrigação principal, obrigação acessória. Dentre as acessórias, não diria que é a principal, mas uma das principais dela é a emissão de documento fiscal. Então, você vai emitir o documento fiscal hoje, a maioria, quase que a totalidade dos tipos de documentos estão saindo de forma eletrônica agora. Um ou outro que ainda está em processo de adaptação, mas a grande maioria já está. A gente tem agora a implantação da nota fiscal eletrônica de energia elétrica, NF3E, a gente tem o bilhete de passagem já se institucionalizando, a gente tem aquela MDFE que já está em validade para todo tipo de operação, de prestação, né? E a operação que a empresa pratica, então ela precisa, se ela não for MEI, né, o MEI ele ainda tem uma dispensa da emissão de documento fiscal quando você vende para uma pessoa, para um consumidor final. Tirando isso, todo mundo tem essa obrigação de emitir o documento fiscal. Então, o que acontece? Às vezes a gente percebe que muitas empresas acabam tendo entradas, compras de mercadorias bem maiores que saídas. E o que acontece? Nesse caso, uma boa parte delas é porque elas vendem e não estão emitindo a documentação fiscal, seja para reduzir a carga tributária, seja para permanecer enquadrado numa certa faixa do Simples Nacional ou permanecer no próprio regime do Simples Nacional. Então, são vários os motivos que a empresa tem aí para deixar de emitir a documentação. Então, diante disso, né, diante da perda de arrecadação, e a gente tem como obrigação funcional correr atrás do crédito tributário, a gente tem aproveitado desse banco de dados eletrônico proporcionado aí pelo Sistema Público de Escrituração Digital, né, o SPED, que ele traz para a gente um banco de dados sobre notas fiscais eletrônicas, as escriturações fiscais digitais, a gente tem agora e-financeira, a gente tem várias coisas que permitem que a gente faça uma parametrização e uma comparação entre aquilo que tem no banco de dados com o que o contribuinte apresenta. Então, dentre essas, existe a obrigação de você, até estava conversando com a doutora Alziete agora, o registro 1600, né, doutora Alziete, da declaração pelo SPED fiscal, de você fazer o registro de todas as suas movimentações com cartões de crédito, cartões de débitos e outros pagamentos. A legislação que trata sobre isso, que cria essa obrigação aqui no Pará, não do contribuinte, mas das instituições financeiras e aquelas que operam com o Sistema Brasileiro de Pagamentos,
é o artigo 65A, um artigo novo, que antigamente ele só englobava as operações de débito e crédito em si. Então, a partir de agora, não só a operação de débito e crédito, como também as operações de pagamentos, né? Aquele PayPal, aquelas novas modalidades de pagamento. Eu estou até com a lei aberta aqui, deixa eu só pegar ela aqui para vocês verem como que está agora registrado aqui na lei. Lei 5.530, que é a lei que institui o ICMS aqui no Estado, falava só de débito e crédito, agora fala informar ao fisco estadual as informações relativas a transações com cartões de débito, crédito, de loja, private label e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos. Né? Demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, ou seja, tudo que você paga eletronicamente agora, a administradora de crédito ela tem que informar para o fisco estadual, no caso, né, uma lei estadual, e não só o estadual. Agora a gente tem a obrigação chamada E-Financeira, onde essas informações bancárias são prestadas para a Receita Federal, e a gente caminha, né, depois da emenda constitucional que trouxe a cooperação entre os fiscos, a gente caminha para um compartilhamento cada vez maior dessas informações. Então, as informações bancárias de pagamento estão cada vez mais ao alcance do fisco. E aí que entra as malhas fiscais. As malhas fiscais, relativamente ao cartão de crédito, nada mais são do que uma comparação entre aquilo que foi, aquela informação que foi prestada por essas instituições financeiras do Sistema Brasileiro de Pagamentos, Sistema de Pagamentos Brasileiro, entre essas informações prestadas e o que o contribuinte declarou como faturamento. Então, como é que tem sido feito? Aqui no Pará, tem sido dada a oportunidade ao contribuinte detectada uma diferença entre o que ele tem de operação bancária e o que ele tem de declaração, é dada a oportunidade ao contribuinte para ele praticar uma autorregularização. Então, essa autorregularização, normalmente, ela vai através do DEC, que é a nova forma de notificação que a gente tem, domicílio eletrônico do contribuinte, onde cada contribuinte tem um e-mail registrado, onde ele recebe, é o domicílio eletrônico dele, né? Ele tem um endereço eletrônico oficial para ele poder receber, e caso ele não receba, ele tem um lapso de tempo que ele é como se ele tivesse sido notificado por edital. Presume-se que ele está notificado. Então, ele recebe o prazo, geralmente, de 30 dias para promover essa autorregularização ou justificar o motivo porque o cartão de crédito está superior ao faturamento declarado. Então, ou o contribuinte pode retificar essas declarações dele para complementar o valor que foi apurado. Como ele está retificando a destempo, ele vai ser cobrado também daqueles acréscimos relativos à mora, mas ele não está sob ação fiscal, então ele ainda pode receber os benefícios da espontaneidade. Então ele vai retificar aquele mês, e lembrando que como o Simples Nacional trabalha com a receita bruta dos 12 meses anteriores, né, então aquele mês que ele precisar alterar, ele vai precisar alterar os subsequentes também, porque vai afetar a receita bruta total. Então, ele tem que corrigir dessa forma. Vai vir um valor, né, um valor de vários meses para ele consertar, vai vir com acréscimos de mora, e aí ele fica sem a obrigação de pagar a penalidade. Né? Ele consegue se autorregularizar. Aí, caso ele não se autorregularize, aí começa o procedimento de cobrança por auditoria, aí entra a multa, aí entra a cobrança pela alíquota da operação sem o benefício do Simples Nacional, né, e a possibilidade dele ser desenquadrado do Simples Nacional, porque uma das hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional é a venda sem nota reiterada. Né? Então, a malha fiscal vem para isso, vem para detectar essas faltas de emissão de documento fiscal. Muito bom, Rafael. Uma aula aqui para a gente, né? Então, só para a gente alinhar, então, a Cefaz, ela faz o cruzamento das operações com cartões de crédito e detectou a divergência, né, para menos no caso,
declarou um faturamento menor do que ela tem conhecimento sobre as vendas de cartão, ela vai notificar a empresa através do DEC, que é o domicílio eletrônico, né, de cada empresa, e se a empresa não se manifestar, futuramente ela vai receber um auto de infração. Mas a empresa, né, recebendo essa notificação, ela tem um prazo para se autorregularizar. Neste caso, eu lhe pergunto, esse autorregularizar é retificar todas as declarações e pagar os impostos de forma correta, é isso? Exatamente. Você vai, como eu falei, você vai retificar todo aquele período, né, tanto o mês que foi detectada a incongruência, quanto os seguintes, né, pela influência da receita do RBT12, que chama, né, a receita bruta total dos 12 meses anteriores, e fazer o pagamento, né? Pode parcelar, pode pagar, dependendo da. Sim. Um caso que eu vi, Rafael, um caso que eu vi foi que realmente, tá, a Cefa detectou que a empresa havia declarado as vendas inferiores às vendas do cartão de crédito. Tá? Então, a Cefa detectou e notificou a empresa através do DEC, só que a empresa não tinha conhecimento, não teve conhecimento sobre aquela notificação, não abriu lá o DEC para verificar, e aí passou do prazo, tá? E aí a nova notificação que tinha lá no DEC já foi o auto de infração, né? Então a empresa já detectou quando foi o auto de infração. Só que a empresa decidiu não recorrer ao auto de infração porque realmente estava errado, né? Estava errado, foi declarado menor, a empresa não fazia o controle corretamente lá das vendas de cartão de crédito, tá? Eu vi uma pergunta, tá? Teve uma colega que fez uma pergunta, a partir de qual valor a empresa é obrigada a declarar. Pelo meu conhecimento, a partir de qualquer valor, tá? Então, fez uma venda de cartão de crédito, tem que declarar. Teve uma colega que fez uma pergunta a partir de qual valor, tá? Era obrigada a declarar. E eu falei para ela, tá, pelo meu conhecimento, a partir de qualquer valor. Então, se você fez uma venda, você tem que emitir a nota fiscal e você tem que declarar isso nas declarações, tá? Então, assim, pessoal, nós sabemos que existem empresas do lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e simples nacional, tá? As empresas do lucro real, lucro arbitrado e lucro presumido, elas têm que transmitir a DIEF, que é a Declaração Estadual, tá? De confissão de dívida. E tem também que transmitir mensalmente o SPED fiscal, que é o arquivo digital com toda a composição, com todos os arquivos de notas fiscais, de entrada, saída, e toda a apuração do imposto. Inclusive, nesse SPED fiscal, a empresa é obrigada a declarar as vendas de cartão de crédito, tá? Antigamente, nós tínhamos que enviar na DIEF as vendas de cartão de crédito, que a gente digitava ou importava do nosso sistema. Com o tempo, passou a ter que transmitir tanto no SPED quanto na DIEF. E agora, a gente precisa enviar somente no SPED fiscal as vendas com cartão de crédito, tá? Mesmo que a gente não envie essa informação das vendas com cartão, a Cefa tem essa informação através das declarações que as operadoras de cartão de crédito enviam para a Cefa. Não é isso, Rafael? Hoje a gente tem um grande banco de dados que está cada vez mais se ampliando, então a gente já está começando a ter acesso a um universo de documentos que são esses documentos de cartões de crédito e pagamentos em si, né? Onde pagamentos em si, como é pagamento eletrônico e engloba banco, o Pix também está dentro, né? Então a gente tem acesso a esses pagamentos. O que eu te queria falar antes, que você tinha comentado, peraí. Eu falei sobre um caso que eu vi de uma empresa.
Você estava falando do SPED, né? Então, o SPED tem aquele registro 1.600 que tem a obrigação de declarar a totalidade da movimentação financeira. Porém, o SPED, aqui no Pará, ele é opcional para o contribuinte do Simples. Então, o Simples, como ele não entrega DIEF, né? E a DIEF, desde 2015, que não tem mais a obrigação de declarar o cartão de crédito. Então, ela não entrega DIEF, não entrega FB, ela não entrega, basicamente, a informação do cartão, né? Então, não sei se o contribuinte acha que a gente não conhece, a gente desconhece, né? Mas existe essa obrigação agora, que eu li para vocês aqui no artigo 65A da Lei 5530, que ela traz essa obrigação das instituições financeiras de fornecer essas informações, e a partir daí é que saem as malhas. Então, as malhas, elas estão saindo, tá? Está tendo essa verificação periódica, os contribuintes são chamados, o prazo que vem com o DEC, normalmente 30 dias na espontaneidade. Você vem, a notificação ela não é considerada procedimento administrativo ou procedimento fiscal, ela é meramente uma comunicação amigável e uma oportunidade, né? Porque não vai ser verificado nesse ato, vai ser verificado somente o cruzamento entre cartão de crédito e faturamento. A gente não vai verificar se foi emitido documentação fiscal ou não. Então, se você foi notificado e não emitiu documento fiscal, regulariza, faz a alteração no PGDAS e paga, e nem entra no mérito, porque é muito pior você ser descoberto por não ter emitido documento fiscal do que você seguir essa orientação aí e aumentar o seu valor do PGDAS recolhendo mais tributos. Perfeito. Eu também pontuei aqui, Rafael, sobre o Pix, né? Por quê? Uhum. Porque as empresas estão felizes da vida, recebendo Pix, né? De forma, já coloca ali até o QR Code, ou o número do telefone, do e-mail, já para receber o Pix, tá? E, todavia, eu acho que podem ter empresas que estão esquecendo de declarar esse valor, tá? Então, tem que ficar muito atento, porque o Pix já passa ali pela conta bancária, o fisco já tem essa informação e as empresas precisam declarar essas vendas, tá? Então, tem que declarar a venda do cartão, a venda através de Pix, ou outra forma de depósito, boleto bancário, a venda em dinheiro, tá? Então, antes disso, eu queria ressaltar, por exemplo, que muitas empresas, a gente ouve falar que, por exemplo, a parte do dinheiro não quer declarar. Por quê? Porque não tem como fazer o cruzamento. Todavia, todas as empresas, exceto o MEI, são obrigadas pelo Código Civil a ter contabilidade, ou livro caixa, ou a contabilidade completa, através do seu diário, razão, balancetes, balanços. E se as empresas não declaram essas vendas em dinheiro, como é que vai fechar esse caixa? Por quê? Porque esse dinheiro serviu para pagar despesas, para comprar mercadorias, mas ela não declarou essa venda, então essa conta não fecha, tá? Então eu sempre falo para as empresas nos cursos, treinamentos, nas lives, tá? Que tem que ter a contabilidade e as vendas em dinheiro precisam ser declaradas também. Correto, correto. O livro caixa, inclusive, é uma obrigação indispensável para o Simples, né? Aquele que não faz, por si só, já está desenquadrado por essa ausência de livro contábil, né? Ele precisa fazer essa escrituração do livro caixa e, como você falou muito bem, essa escrituração vai acabar pegando, inclusive, o pagamento não declarado, que não passou pelo sistema bancário. Uma análise bem feita capta isso. Exatamente. Então, falamos, pessoal, aqui sobre a declaração que as empresas, a e-financeira, a de crédito, que são declarações que as operadoras de cartão de crédito e os bancos informam para o fisco. E o fisco criou os mecanismos de cruzamento, porque muitas empresas pensam que, mas como é que vão detectar logo a minha empresa? Então, não é que vai detectar a sua empresa e acertaram, não é isso.
é que os órgãos fiscalizadores, eles têm uma equipe de TI muito preparada, onde eles criaram os comandos, os algoritmos, para fazer esse cruzamento automático, né? Então, é uma malha fiscal. Então, se aquela empresa se enquadrou naquele parâmetro, me corrija se eu estiver errado, tá, Rafael? Se enquadrou naquele parâmetro, tá, de possível fraude, já vai ali para a malha fiscal. E aí, eles vão fazer uma nova análise e, se realmente constatar, vão comunicar a empresa ou já vão lavrar um auto de infração. Tá? Então, muitas das vezes, as empresas só estão ali preocupadas em diminuir custos, não recolhendo os impostos, tentando realmente não faturar essas notas fiscais para diminuir os impostos. Eu ouço muitos falarem sobre a concorrência. Ah, mas os meus concorrentes não estão fazendo. Né? Então, é muito complicado quando você vive nesse risco. Não é isso, Rafael? É só denunciar o concorrente, né? Denunciar, acho que ele não está pagando, faz uma denúncia lá. Só que pode ser que saia pela culatra. Mas o importante é que, para nós aqui, é fácil fazer, né? Porque a gente tem a informação aqui do cartão de crédito, pelo sistema, pelo banco de dados, a gente parametriza o computador para fazer essas comparações, coloca numa planilha e sai uma lista de empresas que estão com divergência. Então, é só estabelecer um critério e sair escolhendo. Qualquer empresa pode ser escolhida a qualquer momento. Então, é um risco, né? E sem contar que a decadência são 5 anos, né? 5 anos para poder fiscalizar. E quanto mais passa o tempo, mais tem juros de mora, mais tem correção monetária, e a multa incide sobre tudo isso, vai acumulando, né? Pode ser que chegue um momento que a bomba seja forte demais, o seu contribuinte não aguente, né? Por isso que é bom, assim, progressivamente, vai agindo corretamente, vai emitindo a documentação fiscal, se detectou um erro, faz uma retificação por denúncia espontânea. Denúncia espontânea afasta a penalidade. E, assim, quanto mais correto tiver, menor o risco da empresa, né? Que ninguém quer, nem nós, nem a própria empresa quer sofrer uma bomba, assim. A gente também não gosta de estar sendo responsável por quebrar uma empresa, mas o imposto é devido para todos, né? A gente não pode ser injusto com aquele que paga mensalmente, pontualmente, e deixar de cobrar aquele que de alguma forma subtraiu a emissão de documentação fiscal e, com isso, suprimiu o tributo. É verdade. Além disso, pessoal, o não pagamento de impostos, ele vai recair no crime contra a ordem tributária. Então, eu já vi a Secretaria da Fazenda, tá? Ela encaminhar para o Ministério Público a informação de uma empresa que havia sonegado, tá? Então, assim, quanto vale a sua paz? Não é isso? Então, aqui, nós estamos aqui só para defender o fisco, nós estamos aqui orientando o que é o correto a se fazer, tá? Então, por mais que você tenha errado, tenha adotado um procedimento não tão correto para trás, mas sempre é o momento de você começar a corrigir os seus procedimentos, emitir nota fiscal, rever preços, tá? Então, se aquele negócio que você está trabalhando não te permite, devido à concorrência que você diz, né, não permitir que você aumente os seus preços, talvez você possa agregar novos valores, né, para o seu cliente perceber que você tem muito mais valor do que somente brigar por preço, não é isso? Então, a gente recomenda que você possa ir se regularizando aos poucos, tá? E ficar atento aos últimos 5 anos, se você declarou corretamente ou não, tá? Ficar atento ao DEC, que é o domicílio eletrônico lá do contribuinte, que está disponível lá no site da Cefa, e você vai estar acompanhando se você tem algum tipo de notificação ou não, tá? E quando receber a notificação, procurar logo
um escritório de contabilidade, que possa, ou de advocacia, que possa lhe ajudar nesse sentido, tá? Mas o ideal é que você se autorregularize logo. Então, Rafael, tem novas dicas aqui para o nosso público que nos assiste, para os seus alunos. O Rafael, ele é professor também, tá? Além de auditor fiscal da Cefa, ele é professor. E fala um pouco do teu curso, é o curso preparatório para auditor fiscal, é isso, Rafael? O concurso da Cefa ali está para sair lá pelo fim do ano a prova, né, ou início do ano que vem, a depender dos andamentos. E eu tenho duas turmas, na verdade, uma de exercícios de legislação tributária e outra de teoria que eu estou para abrir. Ainda estou vendo aqui como é que vai ser, ajeitando direitinho, de teoria. A de teoria vai ser modular, então vai sair uma notícia no Instagram, ó, aula sobre PAT, Procedimento Administrativo Tributário. 2 aulas, valor tal, data tal, aí a gente finaliza essa teoria nessas 2 aulas. Vai ser modular. A de exercício não, a de exercício é constante até a data da prova, a gente vai variando os exercícios conforme os alunos vão sentindo a necessidade. Mas aí, Alziete, voltando ao que você tinha falado, para complementar, você falou que hoje tem aquela questão do crime contra a ordem tributária, então é exatamente isso. Hoje a gente tem a Lei 8.137, que trata desses crimes contra a ordem tributária, e quando você suprime, quando você apresenta uma declaração com valor menor, ou então você não apresenta uma declaração, você está entrando no inciso 1 do artigo 1º dessa lei, né, que traz um crivo penal para essa justiça aí. E, além disso, o Supremo decidiu recentemente sobre a criminalização do não recolhimento do ICMS, né, que como o ICMS ele é por dentro, né, então você não repassar aquilo que está embutido no preço para o Estado é considerado uma apropriação indébita tributária. Então tem várias tipificações penais aí, hoje, que podem estar dando dor de cabeça para quem não promover essas declarações corretamente. Além das autuações fiscais, né? Bem lembrado, Rafael. Quando o Supremo votou pela criminalização do não recolhimento do ICMS, eu recebi muitas ligações de clientes nossos e tudo. Graças a Deus, os nossos clientes pagam e tudo, mas eu até, por um lado, eu sou a favor de exigirem um pouco mais realmente das empresas. Por quê? Porque senão fica só aquela coisa, parece que é a gente que está forçando o contribuinte a pagar, a se regularizar, já fica assim, pode ficar aquela coisa meio chata, né? De nós, contadores, estarmos assim, exigindo tudo isso do nosso cliente. Então, assim, quando sai uma notícia como essa, que a última instância ali decidiu por criminalizar o não recolhimento do ICMS, isso, de alguma forma, nos ajuda, nós contadores, a realmente exigir um pouco mais das empresas, tá? Por quê? Porque existe toda uma questão de uma cultura, Rafael, uma cultura que deveria ser tratada, inclusive nas escolas, sobre a educação financeira, sobre a questão de muitas pessoas, quando estão ali estudando, pensam sempre no emprego, né? Se formar e tal, ter um emprego. Mas lá na frente decidem ser empresários. Só que não sabem ser empresários. Por quê? Porque o empresário precisa pagar impostos, o empresário precisa recolher os encargos trabalhistas dos seus funcionários, pagar essa folha de pagamento em dia, ter um planejamento financeiro, ter uma contabilidade onde possa dar suporte, né, tanto para ele tomar decisões nas informações, quanto para ele estar ok com o fisco. Eu já viajei para alguns países, Estados Unidos e tudo mais, e já assisti várias palestras. E assim, a primeira coisa que você que desejam abrir uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem que contratar logo um advogado e um contador, tá? Porque se você por 1 milímetro pisar fora da legislação, você pode ser preso, né? Então, a lei funciona, né? Não tem 1 milhão de instâncias ali,
Então, aqui no Brasil, a gente nota que não tem essa cultura, né, do recolhimento dos impostos. Então, um cliente, uma empresa, quando vem trabalhar conosco, a gente já conversa tudo isso na nossa reunião inicial, que precisa estar enviando toda a documentação para a gente fazer a contabilidade, que a gente vai encaminhar os impostos. E quando a gente vê que ele não paga, a gente manda de novo e manda de novo. E se mesmo assim ele não paga, aí eu já chamo, porque às vezes é desorganização, não é nem o motivo de não querer pagar, né? Aí a gente já chama, já dá uma pressão maior ali, né? Já explica dos riscos. E mesmo assim, quando ele não nos ouve, ele recebe a cartinha, né? Da Receita Federal, da Cefa, e aí ele fica preocupado e quer se regularizar, tá? Então, a gente gosta pelo menos desse cliente que realmente quer se regularizar, né? Agora, as empresas que querem trabalhar de forma errada, sempre buscando uma forma de burlar o fisco, realmente é complicado trabalhar dessa forma. Eu acho que o risco é muito grande, tá? Para viver dessa forma. Eu já ouvi lá muitos contadores falando nisso, que o próprio cliente dele, ele quer que o contador faça a conta dele ficar mais barato, né, de alguma forma. Ele não importa, para ele não importa como, se ficar mais barato é o que ele quer. E quando veio essa decisão aí do Supremo, da criminalização, muitos advogados pularam, né, falando que não, que é um absurdo e tal. Mas, assim, o Brasil não é o único, tá? Não é o pioneiro nessa história. Ele tem vários países aí que criminalizam o não recolhimento de tributo. Inclusive, tem países que o fisco substitui o próprio Ministério Público, ele é o acusador, tá? Ele atua perante o juiz naquela relação triangular. Então, não é só aqui, né? É uma prática que acontece por aí, né? Inclusive os Estados Unidos mesmo, você falou. Então, assim, a recomendação que a gente tem assim, é andar na legalidade, né? Porque o cerco está apertando, a gente está passando por um processo de digitalização da economia, né? Inclusive tem a OCDE, o G20, estão trabalhando em relação a isso, né? O plano de ação BEPS. A BEPS é um plano de ação que a OCDE e o G20 estão projetando para mitigar a sonegação internacional. Então, as empresas que afastam bases tributáveis e as empresas que alocam lucros em paraísos fiscais, por exemplo, estão causando vários prejuízos aos estados. Então, eles estão reunidos e o primeiro desses 15 planos de ações trata justamente da economia digital, da modernidade, né, da indústria 4.0, né, que traz essas inovações, tanto para beneficiar todo mundo, quanto para facilitar, devido às legislações não estarem acompanhando com tanta rapidez essa fluidez econômica do mundo. Então, as empresas estão se aproveitando, mas a tecnologia está aí, está vindo, está ajudando a gente a verificar, a detectar essas fugas, né, de base tributável. E a sugestão que a gente tem, né, porque acontece o seguinte: você deixa de recolher um tributo hoje achando que o fisco não tem como descobrir. Então, pode ser que hoje não tenha, mas pode ser que daqui 4 anos tenha, né? Aí você vai lá no artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, e esse código, ele permite que você aplique de forma retroativa novas formas de fiscalização. Então, se hoje você tem uma forma de fiscalização mais precisa, você pode fazer um lançamento de 4 anos atrás com base nessa tecnologia nova. Você não pode cobrar algo lá atrás que não existia lei para cobrar aquilo, mas processos de fiscalização pode retroagir. Aí esse é o artigo 144, parágrafo 1º do CTN. Então, a recomendação, ainda mais agora que a gente está num boom tecnológico, como eu falei, a recomendação é andar o máximo possível dentro da linha, né? Perfeito.
Rafael, a gente já vai para os finalmente, tá? Se você quiser dar mais uma dica aqui para a gente. Eu queria dizer para vocês que estão aqui assistindo ao vivo conosco, tá? Que o nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Eu sou professora, lecionei muitos anos em faculdade, com disciplinas como contabilidade tributária, planejamento tributário e contabilidade de uma forma geral também. Sempre estava orientando ali os meus alunos, porque eu entendia que era o meu papel também de orientá-los a não fazerem coisa errada, a declararem corretamente as apurações fiscais, nada de transmitir IDF sem movimento, para não gerar impostos a pagar. Eu não faço isso, nunca fiz, não recomendo que ninguém faça, tá? Então, assim, sempre orientar as empresas que trabalhem de forma mais correta possível. Tá? Se não está dando para trabalhar de forma correta, declarando todos os impostos, você tem que rever o seu preço, rever o seu segmento de atuação, rever os seus custos, tá? Tudo isso, para que você realmente possa rever tudo isso, você realmente precisa de assessorias que possam lhe ajudar, assessoria contábil, assessoria dos advogados também. Nós sempre trabalhamos em parceria também com os advogados tributaristas. Eu sempre gosto também, né, que as empresas tenham, eu gosto de trocar ideias, tá? Para que a gente realmente possa orientar da melhor forma possível as empresas. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que assistiram. Eu sou a Alziete, da MTW Contabilidade. Temos três unidades que gerenciamos aqui em Belém, tá? Onde atuamos em vários segmentos, como segmento de mineração, indústrias, comércio, prestação de serviços. Tá? E também temos uma unidade em Castanhal e vamos abrir outra em Barcarena. Muito obrigada, professor Rafael. Faça um convite aí para os nossos ouvintes da sua turma, do seu curso. Tá? Ele que é auditor fiscal da Cefa do Estado do Pará. Muito conhecimento trouxe aqui para a gente hoje e vai trazer em outras lives, com certeza. E ele tem o convite do curso dele aí para a gente finalizar. Bom, se você tá se preparando aí para esse concurso da Cefa, eu estou com 2 turmas online, tá? No momento online, aos sábados e terça-feira, aos sábados, turma de exercícios, e terça-feira tá para abrir. Ainda estou estudando aqui, junto com os alunos, tá? Uma forma de alocar todo mundo. Vai ser um curso modular teórico, né? Então vai ser anunciado dia tal, vai ser tal matéria. Por exemplo, IPVA. IPVA vai ser no dia 27 de julho, por exemplo. Eu nem sei que dia cai 27, mas 27 de julho, 3 horas aula, vai ser IPVA. Do início ao fim, teoria, ponto. Aí quem quiser entrar, entra. Na semana seguinte, outro tema. Então a organização é essa. Eu sou professor de legislação, direito tributário, eu fiz mestrado em relações internacionais, então essa parte internacional também, em breve, eu devo estar publicando alguma coisa aí em relação à tributação internacional. E é sempre um prazer, tá? Fico muito satisfeito aqui de estar dando essa contribuição aqui para a Alziete. Sempre bem-vindo esses convites dela. E poder estar ajudando aí vocês também que estão aí na batalha todo dia da contabilidade. Eu sei que, às vezes, a legislação ela é complexa, né? O nosso regulamento só de ICMS são 705 páginas, fora os outros impostos, fora as outras taxas, fora outras coisas em si, né, que tem no regulamento, a lei de procedimento administrativo tributário, instrução normativa, várias, né? Além disso, ainda tem as interpretações, tem os questionamentos judiciais, aí modulação de efeito, enfim. É uma seara que a gente tem que estar estudando sempre. E depois que acabar o concurso, certamente eu vou tentar ver se eu trabalho junto com vocês aí da contabilidade, ou tributaristas que têm interesse em mais aprofundar. Tá? Obrigado aí, Elziete, pela oportunidade aí também de expor aqui minhas turmas. E o próximo convite já está aceito aí. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Sigam o professor Rafael Camera. É professor.camera, não é isso?
É, Sigam professor ele no Ponto Firmeza. Instagram, para que vocês possam acompanhar os conteúdos. Sigam meus conteúdos também. Sempre estamos fazendo novas lives. Já temos uma nova live já agendada, no dia 19 de julho, tá? Com o Luiz da Nóbrega. Nós vamos estar divulgando os posts já a partir dessa semana que vem. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto do momento, super importante para todas as empresas. Então, eu já soube aí de empresas que já estão recebendo ações, tá? Trabalhistas, milionárias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir de agosto, já vão começar as multas e todas as empresas precisam se regularizar. Então, já fica o convite aí para a próxima live, pessoal. Professor, aí você está convidado para assistir conosco. Com certeza, vamos participar. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê na próxima live. Tchau. A gente se vê, pessoal. Boa noite aí.